Chegamos à sexta semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo desse ano de 2023, com o tema Armas Espirituais para Combater, né? Essa batalha que a gente entende que também é espiritual e que essas armas são essenciais. Nós já fomos vendo a cada semana, né, várias armas, e agora chegou nenhuma que desde que o Grupo Corações Ardentes começou, é o nosso grande convite, né, Padre? Que é a arma da oração. Exato, estamos aí na penúltima semana da Quaresma de São Miguel, Isso. Mas a gente reza, como a Sandra lembrou desde o início, desde que o grupo nasceu, a proposta é de oração, de aprofundamento no conhecimento da fé, mas como isso já é uma lei antiga da igreja, né, a gente reza o que crê, conhece bem o que crê e reza a partir disso. Então o grupo já tem essa proposta desde que nasceu. Mas aqui essa semana a gente propõe mesmo a oração como arma espiritual, e aí cada dia, sistematicamente, a gente vai apresentando um passo a passo, algumas orientações mais práticas, né? Uma reflexão sobre a oração, mas também uma oração, uma dica, né? Talvez podemos pensar assim, para rezar melhor, rezar com eficiência, né? Rezar e sentir essa oração frutificando para nosso crescimento espiritual. Acho que essa é uma das grandes perguntas que todo mundo já se fez ou está fazendo, né? Todo mundo fala em oração, que nós temos que eu tenho que rezar, que eu tenho que ter oração e vários tipos de oração, mas como é que se faz isso? Como é que a gente alcança, né, essa graça, ou como é que a gente se exercita? A novena de Santo Inácio nos ajudou bastante. Tá lá no YouTube, vale a pena, né? Uma hora que você tiver oportunidade também rezar com os vídeos. Mas essa semana, para concluir não, né? Chegando para perto da conclusão, esse tema da oração. Não lembro qual é o santo que fala, mas assim, quem reza se salva. Quem não reza não se salva. Isso é sério, né, Padre? Acho que é Santo Afonso que diz isso, né? Para mostrar exatamente o tema de hoje, a necessidade da oração. Oração não é uma opção, não é uma tarefa entre tantas que eu tenho que fazer. Não, oração é uma necessidade. É preciso que a gente tome consciência disso. Rezar bem e rezar sempre. A gente tem que colocar essas frases no nosso coração. Eu preciso rezar bem, porque também rezar de qualquer jeito, né? Uhum. Tem pouca eficiência espiritual, podemos dizer assim. E rezar sempre. Também não posso ser aquele tipo de pessoa que só reza quando precisa, só reza quando convém. Não. Rezar é uma necessidade, rezar bem e rezar sempre. Então, quando a gente entende isso, a gente vai sentindo, né, o progresso espiritual acontecendo. Então, o tema de hoje é exatamente esse, a necessidade da oração. Porque oração é a minha alma em busca de Deus, né? Nós nascemos para nos unir a Deus, de maneira plena e definitiva na vida eterna. Mas esse desejo de união já começa aqui. E Deus nos dá os meios para alcançar essa união. Porque os santos são exatamente esses, né, homens e mulheres, que conseguiram alcançar essa perfeita união com Deus. Não precisaram esperar chegar à morte para poder serem santos, né? Eles já eram santos em vida, porque sua vida de oração era de tal maneira profunda, intensa, constante, que eles já estavam unidos a Deus nessa vida. Então a santidade é isso, é a vida, é a alma daquela pessoa já unida a Deus. Um dia, plenamente na eternidade, mas já aqui essa união é alcançada. E essa união só pode ser alcançada pela oração. A gente pode pensar, né, no cuidado, no cultivo de uma semente. Então vamos imaginar que a santidade é para nós aquilo que a planta é para a semente. Então a semente, a gente não vê a planta, mas sabe que ela está ali. Se ela for plantada, cultivada, regada, cuidada, vai sair uma planta daquela semente. Assim é a santidade em nós. Essa semente de eternidade foi plantada no batismo. Então, se ela é cuidada, cultivada, ela vai desabrochar plenamente. Agora, se eu pego a semente e coloco numa gaveta, é claro que ela tem toda a potencialidade de ser planta, mas ela não vai ser, porque não há cultivo. Então assim é o processo de formação, podemos dizer, da santidade. A oração é exatamente esse cultivo que a gente vai fazendo com essa semente que nós recebemos no nosso batismo. Então foi plantada uma semente de eternidade que vai desabrochar plenamente um dia junto de Deus, mas ela já necessita de cultivo diário.
E aí a oração entra como sendo exatamente isso. E se a gente pensa no que faz um agricultor, né? Ele coloca a semente na terra, ele cuida, ele aduba, ele rega, ele protege. Só que ele necessita não só desse tipo de cuidado que parte dele, ele também necessita daquilo que é externo a ele, como por exemplo o sol, a chuva. Então, a oração, a vida de oração tem para nós também essa dupla dimensão, né? Eu preciso me esforçar, necessito da disciplina, da constância, mas eu necessito também daquelas graças que Deus vai dando, né? Deus é o sol, nesse exemplo da semente. Então, por mais que um agricultor faça, se não houver sol, então a semente não vai desabrochar, não vai florescer nunca. E por outro lado, se houver muito sol e o agricultor não faz nada, a semente também pode ficar selvagem, né? Ela não vai produzir nada. Então essa dupla colaboração, né? Aquilo que vem da graça de Deus, que é a graça atual, né? Deus agindo em nós, e aquilo que é a graça habitual, que é a graça já dada a todos nós no batismo. Por isso que ela é chamada graça santificante, porque ela nos torna santos. Então, nessa dupla colaboração daquilo que nós já recebemos no batismo, aquilo que depende de nós, com aquilo que vem de Deus, então a gente vai alcançando a santidade. E a necessidade da oração se prova, né, se mostra justamente por causa disso. Sem um cultivo da minha parte, essa semente nunca vai desabrochar. Então eu preciso entender que muita coisa depende de Deus e sem Ele nada é possível, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce. Eu preciso entender também que Deus me dando as graças, mas eu não colaborando, né, de nada ou de muito pouco vai adiantar. Então é necessário entender isso para criar uma vida de oração. Quando a gente fala vida de oração, não é rezar, ficar dizendo fórmulas de oração o tempo todo. Não é isso. A vida de oração supera isso. Claro que as fórmulas fazem parte da vida de oração, mas é muito mais que isso. Então a vida de oração é uma vida em constante união com Deus. Dom Henrique, de saudosa memória, lembrava sempre isso, né? Ele citava Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: tua oração é o teu desejo. Então se você deseja Deus o tempo todo, você está rezando. Agora, onde é que está o teu coração? O que você está desejando agora? Né? Às vezes a gente deseja tanta coisa e Deus não entra nessa lista. Então, tua oração é o teu desejo. Quando a gente fala de uma vida de oração, a gente fala de uma vida que busca Deus o tempo todo e em todas as coisas. Entende? Não é apenas repetir fórmulas, embora isso faça parte da vida de oração. Mas é muito mais que isso. Então, tua oração é o teu desejo. O que você está desejando agora? Deus faz parte dessa lista. Então, tua oração é o teu desejo. Isso é uma vida de oração. Daí vem a necessidade de oração. A gente tem necessidade de rezar tanto quanto o corpo tem necessidade do ar que respira. A gente não se dá conta, a gente está respirando e nem lembra disso, né? É um movimento assim tão natural. A oração tem que ser assim também, porque é o respiro da alma. Então, o que o oxigênio é para o meu corpo, para mantê-lo vivo, a oração é para a minha alma. Então, eu tenho necessidade. Oração não pode ser uma opção, uma conveniência. Não, a oração é o respiro da minha alma. Sabendo disso, a gente vai entrando depois, ao longo da semana, nos outros temas que poderão nos ajudar a, se não tomar consciência, pelo menos a colocar em prática alguns primeiros passos para a gente criar essa nova rotina, né, de vida espiritual para nós. Se a Quaresma não nos ajudou nisso até agora, vamos nesse último impulso tentar colocar isso aí como projeto de vida. Minha vida tem que ser uma vida de oração. Eu preciso rezar, rezar bem e rezar sempre. Provavelmente, e é por isso, na verdade, não provavelmente, mas é por isso que esse grupo Corações Ardentes e que esse tempo de Quaresma traz para nós tantas graças, tantas bênçãos, tantos frutos, tanta resposta de Deus, porque nós estamos rezando todos os dias, não é verdade? Cada um tem uma rotina, cada um tem um horário para fazer a sua oração aqui conosco, né? Na Quaresma de São Miguel Arcanjo, mas todos os dias você e eu, o padre, nós estamos rezando. É uma oração assim em comum, porque a gente está conversando sobre os mesmos assuntos, mas você faz a sua experiência e cada hora chega para a gente alguém dizendo:
Nossa, vocês não sabem como essa quaresma está me fazendo bem, né? Como que isso tem me respondido, quanta coisa eu não sabia, quanta coisa eu aprendi. Conhecimento também nos ajuda na oração. Então, é isso. Mas ninguém pode ficar esperando o outro. Porque se eu for ficar esperando o padre para rezar, o dia que o padre, vamos supor que o padre não puder vir, como é que vai ser? Se eu for ficar esperando meu marido para rezar, e se um dia ele não puder, ele tem um horário, eu tenho outro, então, entende? A gente não pode vincular a oração a uma outra pessoa, a não ser em Jesus, né? Então, eu preciso, é assim. Às vezes as pessoas acham ruim que a gente fica falando, né, padre? Tem que rezar, tem que ter horário, tem que ter... Nós vamos ver tudo isso essa semana e a gente vai entender. Então, a gente precisa disso. E Santo Inácio nos ajudou tanto, né, padre? Sim. Que não é só aquela oração onde eu fico sentadinho, parado, pensando, me concentrando. A gente pode rezar de tantas formas, mas também a oração não é aquela que a gente sai correndo para fazer. Porque às vezes eu vejo, né? Aqui na comunidade eu vejo um pouco disso. Às vezes coloca lá o celular para o terço e vai para lá e vem para cá e não está nem prestando atenção. É preciso colocar um pouco de atenção, pelo menos, naquela oração que a gente está ouvindo, não aquela que a gente está lendo. E nós vamos ver tudo isso essa semana. Então, realmente assim, e é tão importante porque é o encontro com Deus, né, padre? Isso vai enchendo a nossa alma, né? Exato, Santa Teresa de Jesus fala das moradas interiores, né? Deus está lá no íntimo de nós. É loucura querer encontrar Deus no céu sem antes ter buscado Deus dentro de si mesmo. Então Deus habita lá a 7ª morada. Ele já está em nossa alma, nós somos a habitação de Deus. Então, para ir avançando de morada em morada, a oração é aquele movimento que vai abrindo as portas, né? Então, o difícil não é entrar no castelo, né, nas moradas interiores. O difícil é ir avançando, é manter-se dentro do castelo. Porque a gente se distrai com tanta coisa. Então, Deus está lá na 7ª morada. É preciso, pela oração, ir avançando, ir abrindo as portas de uma a uma, né, de um a um desses castelos interiores que todos nós somos. Nós somos essas moradas. É bonito, Santa Teresa tem lá a sua explicação para cada uma delas, a primeira, a segunda, tem a morada das penitências, né, dos jejuns, das mortificações, enfim. É pela oração que a gente vai abrindo porta a porta para chegar lá onde está Deus. Não no céu, lá também, de maneira plena e perfeita. Mas antes de encontrar Deus no céu, buscar Deus dentro de si mesmo. E isso só se faz pela oração. É impossível querer encontrar Deus no barulho, na distração, encontrar Deus, entende? É preciso realmente querer esse encontro. E aí a oração vai ganhando sentido completamente novo, completamente diferente. E é nessa oração que a gente vai falando com Deus, Ele vai falando conosco, vai nos respondendo, né? Vai ali também, às vezes nos consolando, algumas vezes nos animando, né? Algumas vezes dizendo calma, outras vezes dizendo vai, né? Diante daquilo que a gente está vivendo. Então, essa semana é isso. Nós vamos conversar sobre oração e a gente começa então com esse tema que é uma necessidade. Vai dizendo para você, oração é uma necessidade. Eu preciso rezar. Eu preciso da oração. Não por causa de Deus, mas por causa de mim. É a minha alma que precisa, é a minha mente que precisa. Quantas vezes ali, mesmo que a cabeça está fervilhando, a gente põe ali, né? Eu às vezes faço assim, põe uma música. Muitas vezes a minha cabeça está fervilhando, aí na hora do almoço eu vou almoçar, aí vou descansar um pouquinho, porque minha cabeça precisa descansar um pouquinho. Aí eu coloco aqui no celular uma música, ou eu tenho colocado a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, ali vou rezando, às vezes dá uma cochiladinha, a hora que desperta, pouco tempo, a hora que desperta, aqui a cabeça já está mais um pouco aliviada, né, em condição de continuar o resto do dia, enfrentando as dificuldades, as situações. É assim. A gente reza quando está feliz, quando está triste, quando está alegre, quando não está, não é, Sim. padre? Aquilo que a gente já falou alguma vez, eu não me lembro em qual momento aqui, mas a gente já falou isso. Existe oração ruim? Sim, oração ruim é aquela que não é rezada. Isso. Então, a pior oração é a que não é rezada.
Então é bom que a gente saiba disso, mesmo que a gente não tenha ainda uma vida perfeita de oração. Às vezes a gente fica se comparando e aí se desanima. Não, a pior oração é a oração que não é rezada. Então só para talvez animar você que passa aí pela sua cabeça alguma tentação de achar que você não reza direito, você nem sabe o que é rezar. Então, para não te desanimar, lembra disso, a pior oração é a que não é rezada. Se você ainda anda nesse tipo de oração que não é mais superficial, que é uma oração no meio da correria, uma oração corrida, não tem problema. É melhor rezar sim do que não rezar. A gente vai avançar, né? Você entendendo a necessidade da oração, você vai também percebendo, puxa, eu estou rezando, que bom, mas ainda não é um ideal de oração. Então eu vou precisar crescer na minha vida espiritual. Mas lembra disso, a pior oração é a que não é rezada. Tá? Ainda que você esteja muito distraído na oração, que você esteja rezando correndo, melhor assim do que nada. Tá? Só para não te desconsolar, né? Também para você Deus tem um projeto, tem um plano, também a você Deus chama. Então aceita esse chamado, avance, né? Muito mais do que você já avançou até aqui, para uma oração mais profunda, mais calma, mais eficiente. Podemos usar essa palavra assim, porque a oração ela produz algo em nós. Então a oração eficiente é aquela que realmente faz sentir seus efeitos. Então, não se desanime se você não está nesse nível profundo de vida de oração. Não se entregue à tentação de achar que porque você não sabe rezar, ou não reza santamente, né? Que então a sua oração não vale nada. Vale sim. Existem níveis de oração. Talvez a sua não está naquele mais profundo, mas você está começando. Isso já é muito boa coisa. Melhor rezar assim do que não rezar. Eu acredito que para a gente rezar agora, né? Eu acredito que ninguém está num nível já altíssimo, a não ser alguém num grau de santidade bem grande e de autoconhecimento. Então, nós estamos todo mundo na mesma caminhada, né? Todo mundo no mesmo caminho em busca dessa vida de oração. Eu não posso dizer pelo padre, né? Também. Também. Pode. Então pronto. Então nós estamos juntos, né? Aqui ninguém é mais orante ou menos orante. Nós estamos todo mundo nessa busca, né? De saciar a sede da nossa alma através da oração. É isso que eu quero, é isso que o padre quer e eu tenho certeza que é isso que você também quer. E essa semana vai nos ajudar, tá bom? A entender a necessidade e como que nós vamos fazendo essa oração, esse encontro com Deus. Então vamos rezar? Vamos rezar as orações de São Miguel, vamos colocar tudo aqui diante dele, né, Padre? Vamos, sim. Vamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Para pedir a intercessão de São Miguel, rezamos agora sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai
rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos invocar o auxílio e a proteção de Nossa Senhora. Augusta Rainha dos Céus, Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o início recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu lembrava daquela frase: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A oração é bem assim, né? Vai indo ali, né? De gota em gota, de momento em momento, e a gente vai se sentindo assim, próximo de Deus. Eu acho que isso resumiria, né? Todos os momentos que a gente reza, é o que você sente quando você está aqui fazendo esse momento de oração, no grupo Corações Ardentes ou através do YouTube. É aquilo que você sente quando você vai num momento, às vezes num terço, ou até mesmo na Santa Missa, claro, porque ali nós estamos rezando, quando alguém reza pela gente, né? E é essa experiência que você que mora aqui em Bebedouro, pelo menos, ou talvez pertinho, vai poder também viver através da noite combatentes de oração, combatentes na oração, que nós vamos viver quinta-feira agora, dia 21. Quando nós nos unimos para rezar, a oração ela tem um outro sabor, se é que eu poderia dizer isso. A oração pessoal é importante, aquela que eu, tô ali junto com Deus, e a gente vai ver isso também durante essa semana, é muito importante. Mas rezar com as pessoas também porque a gente pode correr o risco de viver uma vida de oração muito intimista, muito individual, até mesmo muito assim, reservada. Isso também não é bom, né? Exato, é como pensar de novo na ideia do cultivo de uma planta, né? A planta no vaso vai criar raiz, assim, não vai poder se expandir, não vai poder crescer. Agora, o que é uma planta num pomar, né? Junto a outras, ali com todo aquele campo, aquela terra a ser cultivada. Tá? A ideia da oração continua valendo aí, né, desse exemplo do cultivo. Vazinho impede um crescimento maior, né? Poderia se desenvolver tanto mais e não porque está ali dentro daquele vasinho. Então é necessário realmente alimentar a vida de oração também com a presença da comunidade, né? Isso é importante. Tanto é que o próprio Jesus recomendava isso.
vão de 2 em 2, né, para missão, nunca sozinho, 2 em 2. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Quer dizer, Jesus, ele falava da importância de rezar. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Mas ele falava também da importância de estar em comunidade, né, de estar unido aos irmãos. Então tudo isso é importante, né? Nós falando dessa necessidade da oração, tá bom? Nós queremos agradecer você que foi chegando, você que está com a gente, né, na Quaresma desde o começo. Muitos falam assim, olha, eu estou aí no Corações Ardentes desde o Retiro Quaresmal. Que bom que nós estamos juntos e certamente você daquele tempo para hoje já cresceu muito na oração. E nós vamos junto continuar crescendo cada vez mais, né? Falando nisso, amanhã, então, aonde nós vamos entrar no 31º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, com essa arma que é a oração. Amanhã nós vamos conversar sobre a oração vocal, que também tem a sua importância e tem a sua necessidade, mas nós vamos conversar sobre isso amanhã. Vamos pedir a bênção de Deus, Padre, para a gente continuar firmes. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.